Fala galera, estamos começando aqui mais um Bate-Cabelo. Estou eu aqui, Fábio Oliveira, com vocês e meu amigo maravilhoso Felipe Gomes. Tudo bem, Felipe? E aí, galera, estamos aqui de novo, já estou ansioso para hoje. Vocês não sabem o quanto. Hoje estamos aqui com Fran Della Santa. Gente, a Fran foi minha professora. Eu amo essa mulher. Tudo bem com você, Fran? Tudo ótimo, e vocês, meninos? Tudo Tudo bem. ótimo. Gente, hoje eu chamei a Fran e o tema de hoje é para a gente falar sobre a docência na área da beleza, sobre visagismo e o mercado de festas, eventos e noivas. Fran, me conta um pouquinho aí sobre você, sobre como começou sua carreira, sua formação. Me fala um pouquinho aí do que você faz. Claro, gente, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tô com uma saudade muito grande, Fábio, de você, da sua energia boa. Não vejo a hora de poder também conhecer o Felipe, que eu já vi que tem a mesma energia gostosa. É um prazer muito grande poder falar sobre a área da beleza, poder falar sobre docência, porque eu amo muito, né, o que eu faço. Eu comecei na área da beleza com 12 anos de idade, foi uma coisa meio que automática, assim, porque eu fui ser modelo da minha mãe, então ela foi aprender a trabalhar na área no meu cabelo. E enquanto ela aprendia, enquanto eu ouvia a professora ensinar ela, nossa, eu ficava super curiosa. Eu falava, gente, mas tem tudo isso num fio de cabelo? E eu era uma criança, assim, né? Mas eu achei super interessante. Eu lembro que eu perguntava coisas para a professora, sabe? Enquanto eu era modelo, nem podia, né? Mas enfim. E aí foi uma coisa meio que automática, porque eu comecei a ajudar a minha mãe em casa, a gente montou um salão na sala de casa, e aí conforme ela ia atendendo pessoas, ela só atendia no período da tarde, que de manhã ela tinha outro trabalho. E aí, às vezes, tinha cliente que ligava, eu tava em casa. Ai, Fran, sua mãe tem horário para fazer escova, sei lá, 2 da tarde? Eu falava, olha, eu posso te atender agora. Assim, eu era bem. Eu tinha bastante atitude, assim, sabe? Nossa, Era bem visionária. era bem danada, né? Porque eu lembro que assim, a minha mãe às vezes chegava em casa, eu tava atendendo o cliente, ela ficava, meu Deus, como assim? E o pior, né? As clientes iam, o pior ou na verdade o melhor, elas acabavam indo, enfim. E meio que começou assim. E aí nós montamos um salão e foi pouco tempo depois, porque diferente de hoje, né, que a situação está muito complicada e não só pelo cenário de pandemia, mas mesmo antes, as pessoas se cuidavam mais, né? Elas conseguiam se cuidar com maior frequência. Então a gente chegou um momento que perdemos a casa. A casa virou um Sim. salão, assim. Era o dia inteiro cheio de gente e uma cliente chamava a outra. Uma coisa muito legal que a gente fazia por insegurança, e eu continuo fazendo hoje, que eu vi que sem querer nos ajudou, é que tudo eu explicava para as clientes, sabe? Eu falava, olha, eu vou aplicar esse produto porque ele faz isso, aquilo no seu cabelo, e eu explicava para ela porque eu estava insegura. Mas hoje eu percebo que esse detalhe de atendimento que fez com que muitas voltavam, né? Elas acabavam voltando e acabavam trazendo novos clientes para nós. Enfim, Você aí sabe? resumindo. Oi? Você sabe que eu trabalho assim, né? Tudo que eu faço, eu falo para cliente, eu vejo que a cliente gosta muito disso. O Fran, me diz um negócio. Você começou bem cedo, né? 12 anos. Quantos anos você tem? Né? A pergunta indelicada da mulher. Eu tô com 28 anos. Nossa, é nova, né? Trabalhou aí mais da metade da sua vida. Sim, e eu brinco que de beleza, né? Eu faço praticamente todos os serviços. Agora, não me manda fazer outra coisa, porque muita gente fala assim, Fran, nossa, mas você já faz tudo isso, principalmente quando eu vou dar curso, né? Agora ainda eu tô perto dos 30, mas quando eu comecei na L'Oréal, que foi onde eu te dei aula, né, Fábio? Eu lembro Sim. que muitos alunos, não tanto do curso de formação, mas do de especialização, eu tinha 20 anos, tinha gente com 20 anos de profissão. E eu lembro que o pessoal olhava para mim e falava: Meu, você vai me ensinar? Como assim? Nossa, mas você tem cara de mulherão, né? Você não tinha carinha de 20. Jamais te daria essa idade naquela época. Era o que me ajudava. É que eu tenho quase 1,80 de altura, então eu sou alta e tal. Foi o que me ajudou, né? Porque as pessoas olhavam assim: Meu Deus, uma criança querendo me ensinar o quê, né?
Só que eu mergulhei na profissão muito cedo. E assim, Nossa. eu mergulhei real, sabe? A gente, por exemplo, a gente foi montar um salão, eu lembro que eu sentar no computador e pesquisar como administrar um salão, o que eu tenho que estudar para entender disso, como atender bem o cliente. Então, assim, eu gostava tanto que eu fazia isso meio que por hobby, sabe? Não por, ai meu Deus, eu preciso aprender a fazer isso, né? Nossa, que loucura. E aí foi na faculdade, eu entrei com 17 para 18 na faculdade de visagismo, e foi lá que eu conheci alguns professores que me inspiraram muito a ensinar. Assim, eu lembro que eu ficava encantada vendo eles ensinar. E eu falei, cara, eu quero fazer isso. Você entrou logo depois da escola, né? Foi, me despertou esse desejo, né? Essa vontade por ensinar. Eu tenho uma pergunta para fazer justamente em cima disso de entrar na faculdade. Para começar, né? Você é linda, maravilhosa. Já estou vendo aqui o seu perfil, a sua foto, no caso, né? E o seu perfil em si, eu vejo que você me parece ser uma pessoa muito organizada. Para quem não sabe, gente, que está escutando aí, a Fran é amiga do Fábio, né? Estou conhecendo aqui ela através do podcast, assim como todos vocês. Então, a gente acaba analisando previamente, julgando previamente como que é a pessoa. Inclusive, a logo dela, para mim, acho que mostra muito do que ela é. É uma logo muito bonita, muito bem desenhada, alinhada. Eu acho que isso mostra muito de quem a pessoa é. Bom, para começar, eu tenho uma história em questão de visagismo, inclusive eu acho que até um trauma, que depois eu acabei evoluindo e tentando entender. Eu acho que você vai poder explicar isso para a pessoa de casa que talvez esteja pensando em entrar no curso de visagismo, criando expectativas. Quando eu entrei no Sorro, por coincidência, logo no primeiro dia, eu conheci uma moça chamada Camila, profissional hoje do Sorro, inclusive. Acho que ela saiu do Sorro. E ela, antes de entrar no Sorro, ela já tinha entrado na faculdade de visagismo. Ela tinha se traumatizado porque ela não tinha contato com o cabelo, nunca teve, no caso. Ela já saiu da escola, foi direto para o visagismo, onde foi vendido para ela que o visagismo seria a faculdade de cabeleireiro, onde ali ela iria aprender tudo. Então, assim, eu não fiz a faculdade, eu fiz cursos. Eu gostaria de saber de você, e você, na verdade, passar um pouco da sua experiência, de como foi esse começo, e se você consegue se colocar no lugar de uma pessoa que não teve contato com o cabelo mesmo, de pegar, fazer uma escova, ou mesmo pentear o cabelo, que a gente que é profissional sabe que até pentear o cabelo exige um conhecimento. Então, como que você pode, hoje, falar para o público que está iniciando a carreira sobre a faculdade, sobre a expectativa, se ela tem que fazer uma experiência em salão? O que você aconselha, Fran? Primeiramente, obrigada, né? E a área da beleza realmente só tem gente linda, sou suspeita. Em segundo lugar, com relação à faculdade de visagismo. Realmente, eu não sei como que está o curso hoje, porque eu sei que a cada semestre, né, acaba tendo uma atualização de conteúdo do que é ensinado. Mas assim, para você ser visagista, você não precisa ser cabeleireiro, tá? E mais perto, comparando com aquilo que eu estudei na graduação, realmente quem já tinha o conhecimento na área da beleza, com cabelo, maquiagem, acabava tendo mais facilidade em algumas disciplinas e maior dificuldade em outras. Por exemplo, o profissional que busca entender sobre visagismo aplicado a cabelo, ele vai acabar se deparando principalmente com o primeiro semestre da faculdade com somente conteúdos teóricos e extremamente profundos em algumas questões como fisiologia, anatomia, química. Então, assim, a gente vai estudar coisas que geralmente o profissional de beleza, ele não quer. Mas que lá na frente a gente entende como isso é necessário, como é importante entender, por exemplo, da química, por questões, até mesmo da fisiologia, por questões de aplicação de produto cosmético em cabelo. Mas aí o profissional, por exemplo, que não é cabeleireiro ou que não pretende ser cabeleireiro, ele só quer ser um consultor de visagismo, porque assim, o visagismo você pode trabalhar de duas maneiras, tá? Você pode usar o visagismo realmente como uma consultoria, ou seja, você trabalha a análise do cliente
faz um dossiê, prepara um dossiê personalizado para adequar a imagem dele ao que harmoniza ou que caracteriza melhor para aquele momento que ele está vivendo. E você pode também usar o visagismo como uma ferramenta, ou seja, a sua cliente sentou na sua cadeira para fazer mechas, você vai saber indicar, eu quero morena iluminada, tá? Mas você vai saber indicar se esse morena iluminada vai ser com tonalidades mais quentes, neutras, frias, se é interessante trabalhar um contorno, por exemplo, no rosto, ou se às vezes aquele formato de rosto fica melhor se não tiver um contorno, ou se for um contorno do queixo para baixo, do queixo para cima, enfim. Então a gente consegue usar o visagismo como uma ferramenta de trabalho e consegue usar ele como uma consultoria. Então na faculdade, na verdade, as duas pessoas, o que é profissional e o que não é profissional, antes de entrar, os dois vão se frustrar em algum momento. Em algum momento eles vão se encantar. Então, por exemplo, tenho, né, até hoje, amigas que estudaram comigo na faculdade e que não eram da área da beleza. E o que eu fiz com essas minhas amigas? A gente, no momento que não estava dentro da faculdade, eu ensinava elas, olha, assim que pentei o cabelo, porque a gente tem, por exemplo, matérias, né? Tinha matérias de penteado, corte de cabelo, e assim... Mas peraí, Fran. Vamos fazer um parênteses aí, né? É muita informação, nossa, né, maravilhoso. Mas só para quem está ouvindo se localizar, né? O visagismo, né? Tem quem está ouvindo, muita gente não tem essa noção do que é o visagismo. O visagismo, ele vem da palavra francesa visage, que fala rosto, e muita gente até que eu converso, tem essa noção de visagismo só para o rosto. E muitas vezes a pessoa vem com aquela conversa do meu rosto é redondo. Todo mundo acha que tem um rosto redondo. Só fazendo esse parênteses, antes de você continuar, o visagismo, ele entra aí em N sentidos, né? Eu lembro que quando eu fui fazer o curso com você lá na L'Oréal, que eu conheci você, eu senti muito interesse em você também por essa questão da faculdade, porque eu lembro que o profissional que eu trabalhava na época, eu era assistente, ele fazia a faculdade lá na Anhembi Morumbi também, né? Ao mesmo tempo, é uma faculdade muito atual, né? Não é muito antiga, né? É uma faculdade muito nova e ela está sempre se atualizando aí de conteúdo, né? E aí o visagismo, ele se aplica em N situações, né? Tanto com relação à psicologia, né? A postura pessoal, a como a pessoa se veste, se enxerga, se posiciona com relação às outras pessoas, né? E eu lembro dele falando que lá na faculdade tinham pessoas de N áreas, né? Dentista, exato, advogado, né? Tinham pessoas de várias áreas, né? Aí só para as pessoas terem essa noção de que o visagismo, ele engloba muitas coisas, e aí você pode até me complementar e continuar a sua fala. Desculpa até te interromper. Não, gente, podem me interromper até porque eu falo muito rápido. então tem hora que, assim, se precisar me interromper, Fran, né, dá uma segurada aí, fala mais devagar, ou explica melhor tal situação, fiquem à vontade. Não, tá arrasando. Mas é importante contextualizar, assim, o visagismo, que pode ser que muita gente esteja falando, meu Deus, isso é de comer, ou é aquele negócio que mexe com planta, né, que é o paisagismo. Mas assim, hoje ainda muita gente conhece. Mas na época que eu fazia faculdade, gente, eu lembro que eu conversava com um cliente. Ai, Fran, você tá estudando o quê? Visagismo. Ai, que legal, você vai aprender a mexer com planta. Adoro mexer na minha horta. Nossa. É tipo isso. Então, assim, gente, realmente o visagismo, ele começou como um estudo do rosto. Na verdade, ele é um conhecimento muito antigo, mas é uma profissão muito nova. Então, muita gente quer ser dono do visagismo. Visagismo por fulano, por ciclano, e não tem um dono. Na verdade, ele está sendo construído e aplicado para a área da beleza, né, especificamente, e também para outras áreas. Da mesma forma que a psicologia e a filosofia, perfeito, né? Que nem a psicologia. Tem gente que defende a psicologia, tem gente que defende mais a parte de psicanálise. Então, dependendo do que você estudar, você vai defender determinadas teorias e tal. Mas o legal da gente, que é dessa área da beleza, é que naturalmente você aplica. E aí você vê o que realmente funciona e o que não funciona.
Mas o visagismo, ele, apesar da palavra traduzir um estudo do rosto, você não consegue trabalhar separadamente. Não adianta, por exemplo, o cabelo, a maquiagem, os acessórios que fazem parte do rosto estar em harmonia se ele estiver separado, por exemplo, da sua silhueta, da harmonia com roupa, com sapato, com comportamento, que nem o Fábio falou muito bem, que é muito importante. Então, na faculdade de visagismo, realmente, quando eu fiz, 80% dos alunos eram já da área da beleza e buscavam isso para aplicar em cabelo, principalmente, mas também maquiagem e tal. Mas, por exemplo, quando eu fiz o MBA em visagismo, já tinha, sei lá, de 20 alunos, 5, 6 eram da área da beleza. Tinham médicos, dentistas. Então, assim, por exemplo, como que um dentista, ele vai aplicar um botox, ele vai aplicar um preenchimento labial se ele não entender da harmonização facial? Como que um cirurgião plástico vai colocar um silicone se ele não entende, por exemplo, das proporções por conta da silhueta? Como que um profissional de beleza como nós vai fazer uma mudança de corte, de cabelo? Se a sua cliente, por exemplo, vou dar um exemplo básico, ela fala assim, o Fábio ou Felipe, eu quero fazer uma franja, o que você acha? Então, você precisa analisar o formato de rosto, analisar o dia a dia, analisar a estrutura do fio. Então, são várias coisas que, às vezes, para o cliente, ele acha que é simples. Você vai olhar e falar, combina ou então não combina, e não é bem assim. Que informação você quer passar com essa franja, né? Que imagem você quer expressar, né? Eu não cheguei a fazer a faculdade, né? Mas eu lembro que eu acompanhava muito esse profissional que eu trabalhava, né, o Jefferson, e ele tinha um perfil muito de professor mesmo, né, então ele gostava de ensinar, ao mesmo tempo que ele aprendia, ele queria poder falar para ver se ele absorvia melhor aquele assunto, então eu acabei aprendendo muita coisa. Eu vejo que eu hoje aplico muito essa questão do visagismo, principalmente na parte de análise, né, do cliente, comportamental, como a cliente recebe aquela informação ou a intenção que ela quer passar, mas ao mesmo tempo como ela é, e a gente sabe que dependendo do resultado, isso vai mudar na cabeça dela, né? Me fala um pouquinho disso, Fran. Então, eu vou dar um exemplo. A sua cliente, ela chegou, ela viu no seu Instagram fotos de cabelos loiros, super claros, maravilhosos, com aquele contorno, nossa, tá encantada. E aí ela chega e fala, olha, quero fazer essa cor no meu cabelo. O cabelo dela tem condições perfeitas para ficar do jeito que ela quer. Você sente e faz a cor. Aí, 2 dias depois, ela vai pra natação. E volta com o cabelo muito... mas a piscina era de ozônio, não vai voltar verde, tudo bem. Mas vai voltar extremamente ressecado. E a culpa, ela vai colocar sempre em quem? Em você. Olha, meu cabelo era natural, meu cabelo era super saudável, agora tá super ressecado. E nem você vai saber que tá ressecado por conta da natação dela. Ou porque ela tá usando um produto inadequado. Então, assim, eu tive a oportunidade, eu sempre trabalhei no meu salão, e nós fechamos o salão, assim, 3 meses antes da pandemia. Por sorte, eu vendi o salão e me mudei. Porque eu vendi justamente porque eu me mudei de cidade. Hoje eu moro em Santos. Olha. Então eu vendi e vim embora. E acabou sendo, entre aspas, uma sorte, porque logo veio a pandemia, que, nossa, né, é uma coisa bem complicada para quem tem negócio. E aí... quando eu vim pra cá, eu vim trabalhar em outros salões e foi excelente, está sendo, na verdade, excelente, porque eu tô podendo observar melhor o que muitos alunos meus me passavam de como é o atendimento para os clientes. E o que eu vejo? A maioria dos profissionais, sério, um ou outro fazem diferente. A cliente chega... oi, tudo bem, amor? O que você veio fazer? Vim cortar, tá bom, já leva direto pro lavatório. Exato, gente, como assim? Sabe, eu prefiro, entre aspas, perder, que na minha opinião não é perder, óbvio, mas pra quem faz isso é perder tempo, mas sentar com a pessoa e falar, vamos lá, o que você faz no seu dia a dia? Mas assim, por exemplo, Fran,
mas essa cliente é minha cliente há 10 anos, tá? Mas e se ela se matriculou na natação há um mês e você não sabe? Gente, nós somos pessoas diferentes a cada dia, o seu cliente também. Então tem que sentar, tem que entender a rotina, tem que entender como que essa pessoa cuida do cabelo. Às vezes ela tá louca pra fazer essa cor, só que, por exemplo, que nem o meu caso, né? Eu tenho um bebê pequeno, eu tô morena, meu cabelo tá natural, porque eu sei que eu não vou ter tempo de cuidar. Então, assim, eu preciso entender todo um contexto. Às vezes, ai, Fran, então a cliente quer fazer o loiro, eu não vou fazer, tô precisando de dinheiro e vou perder? Não, você pode trabalhar com ela com outra opção. Ó, ao invés do loiro, por que a gente não faz? Aproveita que seu cabelo tá natural, vamos trabalhar com mechas, com coloração. Vai ficar super discreto? Vai, mas já vai iluminar o seu rosto, não vai te atrapalhar no seu dia a dia, etc, etc. Então é aquela questão, trabalhar, gente, o contexto, o visagismo, ele precisa, para você aplicar, você precisa, além de analisar formato de rosto e tom de pele, que todo mundo se preocupa exclusivamente com isso, você também precisa entender toda a rotina daquela pessoa, entender também a questão do estilo dela, se ela tem um estilo mais sensual, mais casual, mais contemporâneo, mais clássico, porque muitas vezes a gente quer meio que fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Nós, profissionais, geralmente gostamos de cabelos glamurosos, iluminados, com ondas. Capa de revista. E às vezes a sua cliente... Capa de revista, adoro. E às vezes a sua cliente é extremamente clássica, introvertida, tímida, e você vai fazer um cabelo furacão que vai ficar lindo? Vai, mas não pra ela, entendeu? Você sabe que então eu tenho problema trabalha com muito isso. com isso. Eu também. Eu sofro com isso. Eu quero super fazer o babyliss, aí vem aquela cliente, ai, deixa liso. Nossa, mas só pra eu tirar foto? Não, deixa liso. Nossa, eu saio triste. Eu também passo por isso. Uma das coisas que até a gente vê na faculdade de visagismo, no MBA especificamente, a gente teve aula de teatro, e foi tão importante, porque uma das coisas que ele falava, o professor falava para nós, é assim, quando o ator ele vai entrar em cena, ele precisa deixar de ser ele para ser o personagem. Quando nós estamos trabalhando com o cliente, eu tenho que pegar todo o meu gosto pessoal, pegar o meu ser, o meu eu, e deixar de lado e entender o outro. Porque assim, eu também gosto de deixar, eu fico triste também, o meu eu fica triste, que eu quero deixar todo mundo furacão, glamurosa, sexy, mas eu tenho que deixar de ser, né, eu, e entender o outro, abrir espaço para entender, compreender e trabalhar em cima do que o outro deseja. Esse é um dos maiores desafios do visagismo no atendimento de clientes. Sensacional. Arrasou. Ô, Fran, falando nisso, o acesso às pessoas também nos leva a pensar ao acesso também do visagismo em si. Como que você pode explicar para mim e para o público o acesso a essa faculdade e também o acesso a diferentes classes sociais? Porque hoje a gente sabe que o visagismo, infelizmente, o linguajar mesmo, o nome, infelizmente, não está em acesso em todos os lugares. Como que você prega isso para poder trabalhar no seu dia a dia? Como hoje você está no salão, mas como você pregava na consultoria apenas, e para poder atingir diversos públicos, e o acesso também à faculdade em si, questão de valores, não precisa exatamente citar valores, mas a facilidade, o nome de uma faculdade que você recomenda. As duas faculdades que tem em São Paulo o curso é a Anhembi Morumbi e meu Deus, aquela na Liberdade. Tem a Estácio, é a pós, que eu nem sei se eles estão ofertando mais, e tem a Cruzeiro do Sul, né? Então, tem essas duas faculdades. A Cruzeiro, eu não sei hoje, tá, gente? Porque eu me formei em 2012, eu me matriculei em 2009, 2010. Mas, na época, a Cruzeiro do Sul ela era uma faculdade que tinha um conteúdo mais direcionado para o profissional de beleza mesmo, enquanto a Anhembi tinha um conteúdo mais direcionado para terapia capilar e visagismo, que acabava englobando outras profissões também.
Em relação a valores de mensalidade, essas coisas eu estou por fora. Mas a gente pode aproveitar hoje que o visagismo é muito falado e existem vários cursos, inclusive online. Por exemplo, hoje eu dou aula pelo Senac e mesmo pelo Senac a gente tem curso de visagismo à distância. E toda vez que você tem um curso online, pelo fato de você não depender de tantos recursos, acaba se tornando um curso barato. Para quem vende, né, é um valor interessante e para quem compra mais ainda. Porque você não sai da sua casa e você tem acesso àquele conteúdo, só precisa realmente de disciplina para estudar. Mas enquanto você está no curso, você consegue tirar dúvidas com os professores e tudo mais. Então, hoje, a gente tem um acesso mais fácil do que antigamente, que você tinha que fazer um curso presencial, não tinha essa opção do curso online. E mesmo gratuitamente, a gente tem hoje várias pessoas que falam sobre o tema. São poucas ainda, são. Inclusive, eu estou também criando conteúdos para justamente facilitar o entendimento do visagismo, mas existem pouquíssimas pessoas que falam, mas existem. Na época que eu me matriculei, eu não achava nada. Eu lembro que eu pesquisei no Google, o que eu achei? As duas faculdades que ensinavam visagismo, e eu fui atrás conhecer as duas, acabei fazendo na EMB, que eu me identifiquei. Ou você encontra algum artigo sobre o Philip Hallowell, né? Exatamente, é só isso que você tinha encontra mesmo. o Philip. E aí, assim, o ideal é que aos pouquinhos a gente consiga entender um pouco e fazer vários cursos de várias escolas e profissionais diferentes, porque isso vai trazer uma bagagem muito rica, mas não é um curso barato. Quando você fala em acesso ao Senac e o acesso à faculdade, eu vejo uma diferença em falar de faculdade e outro que se diz o curso, praticamente o curso técnico. Existe uma diferença entre as duas partes, duas instituições? Não em si a instituição, mas o formato do curso. A graduação, ela vai acabar te aprofundando em algumas outras questões, e o curso ele tem um conhecimento mais direcionado, focado naquilo que você está buscando. Então, um curso de visagismo, por exemplo, online, você vai estudar especificamente visagismo. Quando você vai fazer a faculdade de visagismo e terapia capilar, você vai acabar, antes de entender o visagismo, você vai acabar se aprofundando em outras questões. Então, tudo vai depender assim. Fran, eu quero visagismo para aplicar na área da beleza com o meu cliente na cadeira. Então, assim, muitas vezes o curso, ele já vai te trazer o conhecimento que você precisa. Agora, Fran, eu pretendo me aprofundar para poder dar palestras, formar profissionais, fazer trabalhos científicos, criar conteúdo, né? Ensinar pessoas. Então, o seu conhecimento não pode ser muito raso, tem que ser extremamente profundo. Então, vale a pena uma graduação, uma pós-graduação. Então, tudo vai depender de como você quer aplicar esse conhecimento também. Arrasou. Importante essa sua fala. Só para citar, eu falei do Philip Hallowell, gente, para quem não conhece, ele é um dos precursores aí do visagismo, vocês vão encontrar muita coisa dele aí no Google, tá? Não é o único que fala, mas é um dos precursores aí, tem vários livros, o Senac, inclusive, baseia a maioria dos livros no conhecimento dele, não é isso, Fran? Isso, ele é um artista plástico, ele foi uma das primeiras pessoas, né, que trouxe para o Brasil esse conhecimento. Então, profissionais que eu admiro muito dentro do visagismo e que vale a pena conhecer é o Philip, o Robson Trindade, que foi meu professor também na faculdade, no MBA. São profissionais, né, são pessoas que trouxeram conhecimento da França. Então, porque esse conhecimento, na verdade, do visagismo começou lá, né? Então, eles fizeram o curso com Jean-Claude Liat, que veio para o Brasil já algumas vezes, e o Jean-Claude Liat, ele trouxe mesmo o visagismo para mergulhar dentro da área da beleza. E o primeiro, na verdade, que começou com isso na França, né, com essa aplicabilidade sem saber do visagismo dentro da área da beleza, foi Fernand Aubry. Ele, assim, estava cansado, ele era maquiador também, ele estava cansado das pessoas trabalharem de uma maneira Ctrl-C, Ctrl-V. Ele falou, cara, mas aquela cliente que está sentada aqui, ela não vai necessariamente combinar, por exemplo, com um batom rosa
da outra que eu fiz, que eu maquiei. Então, ele que começou a trabalhar de maneira personalizada, ele criou uma ferramenta que parecia um capacete gigante de análise facial. Então, na verdade, Fernand Aubry começou e o Jean-Claude Juliat deu sequência, e aí os pioneiros, né, Philippe Hallowell trouxe da França esse conhecimento para nós, e a gente está aprofundando cada dia mais. Sensacional.